Torcedores alvirrubros que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Ontem um empate em 1 a 1 contra o Sampaio Corrêa e a gente está aqui para repercutir os impactos, desse placar no grupo B da Copa do Nordeste, bem como também as possíveis projeções na competição e o futuro do Náutico, que muita gente começa a sinalizar de maneira negativa, pelo simples fato que o Náutico não consegue colocar em campo o mínimo de futebol. E ontem até as condições do gramado não davam às duas equipes as possibilidades necessárias da prática de um bom jogo, principalmente equipes que conseguem e que têm a característica de uma troca maior de passes. Foi um jogo muito condicionado pelo gramado do estádio Castelão. E o placar de 1 a 1 foi o dos males o menor, o Náutico somando apenas um ponto e tendo a partir de agora muitas dificuldades na busca por essa classificação à fase seguinte da Copa do Nordeste, restando apenas 2 rodadas. Então, se você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se aqui no canal do Anderson Batista, deixa o like nesse conteúdo, se inscreve, deixa também a tua opinião a respeito dessa partida que aconteceu em São Luís. Pois bem, um Náutico que mais uma vez sofreu de forma defensiva em seu jogo, enquanto a diretoria alvirrubra não contratar um ou até mesmo 2 zagueiros, pensando na sequência da temporada, terá muitas dificuldades nesse setor de campo. Mesmo com o gramado encharcado, o Sampaio Corrêa viu a possibilidade de, em bola cruzada, chegar ao gol que abriu os caminhos no estádio Castelão. 1 a 0, começando a partida com a vantagem. O Alan, que fez o gol da equipe do Sampaio, livre de marcação dentro da área, e é uma preocupação porque já há algumas rodadas, ou do Pernambucano, ou até mesmo da própria Copa do Nordeste, o Náutico tem tido muitas dificuldades neste aspecto, neste setor. O miolo de zaga preocupa bastante, a vulnerabilidade pelos lados, e isso ontem foi notório, mesmo com o gramado não oferecendo as devidas condições. E o empate veio muito nas circunstâncias, a expulsão do Cavi na reta final da primeira etapa, e no segundo tempo o Náutico mais presente no ataque, mesmo que de maneira desorganizada, até que a presença de Leandro Cauã dentro da área para colocar aí o Náutico em pé de igualdade. E o que mais chamou a atenção do torcedor, que se as condições do gramado do Castelão depois das fortes chuvas tivessem propícias para a prática do futebol, o Náutico correria um sério risco de, quem sabe, tomar até o gol da virada do Sampaio, porque o Sampaio, mesmo com um jogador a menos, foi mais presente até no ataque do que propriamente a equipe alvirrubra, que teve as suas chegadas, mas que não levaram tanto perigo à meta do goleiro da Bolívia querida. Então, Náutico com 5 pontos, restam 2 jogos, América de Natal e Bahia. América de Natal em casa, Bahia fora de casa. Bahia tem 2 partidas a menos em relação a muita gente dentro do grupo. Bahia tem tudo para se classificar, está envolvido na pré-Libertadores e não está com as atenções voltadas para o Nordestão. E na última rodada, o Náutico precisando de um resultado diante de um Bahia que provavelmente vai estar como um virtual classificado. Então vai ser um cenário complicado e um jogo do Náutico contra o América de Natal que pode marcar o reencontro de Marquinhos Santos com o seu ex-clube ou não, a depender do que venha a acontecer no próximo compromisso do Náutico, que será contra o Vitória, jogando no Barradão pela segunda rodada da Copa do Brasil. A segunda fase da competição é jogo único, quem perder está fora, e a gente sabe que o Vitória vem de uma invencibilidade muito grande, enquanto o Náutico a gente percebe que não consegue caminhar nesse começo de ano, muito por conta da falta de decisões a serem tomadas por parte da diretoria, da presidência, do departamento de futebol, de afastar jogadores, de demitir treinador, de gerir de fato o futebol do Náutico. Está faltando isso, por conta disso, os impactos são diretos dentro de campo. De um Náutico que para muitos torcedores é um virtual eliminado na Copa do Nordeste, pela sua pontuação e hoje pela
humilde sexta colocação com 8 equipes dentro de um grupo, de um Náutico que já está fora do campeonato pernambucano e de um Náutico que tem tudo para ser eliminado na Copa do Brasil. E eu até fazia um levantamento hoje lá no meu ex, né, o antigo Twitter, falando sobre a sequência de partidas que o Náutico terá pela Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também o início da Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Timbu vai enfrentar nada mais, nada menos do que 6 equipes nordestinas, tendo 2 confrontos em Salvador contra a dupla Bavi, tem jogo contra o CSA, tem jogo contra o Itabaiana na estreia do Campeonato da Série C, né? Tem o próprio jogo contra o América de Natal. Dessas 6 partidas, 2 são apenas nos aflitos, as outras 4 partidas são fora de casa. Então é um cenário assustador e que hoje, né, em plena sexta-feira, 7 de março, quando está sendo, né, produzido esse conteúdo, a diretoria de futebol do Náutico, o presidente do Náutico, o treinador do Náutico continuam os mesmos. São as mesmas pessoas, não houveram alterações. É como se o cenário alvirrubro ele estivesse da melhor maneira possível e que nada estivesse acontecendo. Antes a derrota tivesse acontecido ontem, porque talvez, num acaso, alguma medida seria tomada para afastar peças, porque o Náutico vai precisar, sim, tanto dessa reformulação dentro como fora de campo, na busca por uma melhor performance. É o que o torcedor espera. São poucas as peças que escapam das críticas do torcedor alvirrubro com razão, né? Como, por exemplo, o Vinícius, que chegou agora, não tem muito o que falar dele, o próprio goleiro Muriel, né, que alguns ainda questionam, mas chegando agora, vendo toda essa situação, né, e outras peças como o Patrick Elan, remanescente, né, da temporada passada, né, o próprio Marco Antônio, jogadores que podem formar um time competitivo já pensando no brasileiro, mas que com as escolhas feitas pela diretoria no início da temporada, em termos de reforços, e também, né, com a falta de trabalho notório, né, de Marquinhos Santos, né, à frente da equipe, né, que o Náutico não consegue render absolutamente nada, e é uma equipe que não tem competitividade em relação aos demais clubes. Então a gente fica ali, né, num meio que um beco sem saída, observando peças que são úteis, peças que não são, em meio a um Náutico que vai vendo a temporada passar e não vai se ajustando. Então, Copa do Nordeste é um cenário muito difícil, Copa do Brasil também, e a preocupação máxima para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Náutico precisaria, né, de reforços pontuais em determinados setores para dar a essa equipe incrementações, né? Não falo tanto das laterais, mas principalmente a zaga, um setor de meio de campo que tem boas opções como o Enderson, como o próprio Marco Antônio. Infelizmente Souza fora dos planos, né, pelo menos por enquanto. Vamos aguardar aí quais serão os próximos capítulos dessa situação envolvendo o volante, bem como também a má fase de Bruno Mezenga e essa chegada aí de Leandro Cauã, que poderia ser, né, uma terceira via para um setor onde o Náutico, né, dispõe muito de peças, tendo Paulo Sérgio como uma referência, tendo o Otto Sânia como um segundo homem. O Leandro Cauã poderia ser esse terceiro homem, e até como foi dito hoje por um colega no X, né, a saída do Mezenga para desafogar a folha e quem sabe o Náutico buscar uma ou até mesmo 2 peças que poderiam reforçar esse plantel. Então, resultado ontem, eu não digo que ruim dentro das circunstâncias, porque foi um jogo atípico, porém, pela necessidade da tabela, a vitória era de fundamental importância, porque o Náutico enfrentou a pior equipe da Copa do Nordeste, que foi o Sampaio Corrêa. Sampaio não vive uma boa fase, eliminado já da Copa do Brasil, a equipe com um dos piores ataques da competição. No campeonato estadual ainda tem o desafogo, mas a gente sabe que o campeonato maranhense, assim como outros campeonatos estaduais espalhados pelo país, não são parâmetro de absolutamente nada. Então, 1-1 que muita gente lamenta e ainda destaca alguns valores individuais, mas que em termos coletivos, Náutico é uma equipe pobre e que vem se mostrando assim, rodada após rodada, jogo após jogo, independentemente da competição com a qual disputa. E eu, logicamente, vou querer a opinião do torcedor do Náutico aqui dentro do canal sobre esse vexame, podemos dizer, 1-1. Será que foi vexame? Será que não foi?
Tem algum destaque individual que você pode citar em relação a esse time, além de Vinícius? E quais seriam as peças ideais que o Náutico teria que buscar como reforço para a sequência da temporada e, logicamente, pensando na Série C do Campeonato Brasileiro? Comenta à vontade, se inscreve no canal. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!